CLT ou empreender? Se esse assunto te interessa, à frente podcast. Fala pessoal, tudo bem? Hoje, à frente podcast, uma convidada muito especial. Uma história aonde escolher permanecer na CLT, trabalhou no banco durante muitos anos, um emprego que muita gente sempre quis. E determinado tempo, as coisas mudam, o Senhor toca no coração dela e ela é chamada para largar o que é seguro para empreender. Esse episódio vai chamar a tua atenção, você vai escutar uma história de uma mulher que o Senhor chamou para mudar completamente o curso da sua vida, mas fez total sentido e hoje ela vai falar sobre essa história. Bruna, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite, para a gente estar junto, para a gente falar um pouco da tua história, daquilo que você viveu. E a gente conversou um pouco ontem e como é bom saber que pessoas ainda estão ouvindo a voz de Deus, pessoas estão ouvindo aquilo que o Senhor tem falando, aquilo que o Senhor está fazendo, mexendo no coração. Seja muito bem-vinda, muito obrigado. Se apresenta, fala suas qualificações, seu marido, sua família. Bom, queria agradecer pelo convite, né, de estar aqui falando um pouco sobre a minha história. Realmente foi uma história muito desafiadora, mas foi de entrega e confiança ao Senhor. Então, assim, meu nome é Bruna Nassif, hoje eu sou decoradora de festas, já tem 4 anos que eu estou no ramo de decoração. Sou mãe do Arthur, sou mãe do Theo, 2 meninos lindos, casado com meu marido abençoado, André, né, empresário, dono da Brazos, academia aqui em Teresópolis, e serva do Senhor acima de todas as coisas. E eu estava treinando com ele hoje de manhã e ele mandou te mandar um abraço. Mandou te mandar um abraço. E um beijo para você. Mas a gente está muito feliz, eu ouvi tua história. Era algo que eu já queria ter feito há um tempo, mas eu esperei. Esse mês a gente vai falar mais sobre empreendedorismo, sobre fé junto, né? Porque, como você mesmo disse, não tem como dar um passo se o Senhor não mandar, se o Senhor não falar. Quero que você fale um pouco da tua história, como é que você começou, quando você conheceu Jesus primeiro, quando foi teu começo. Depois a gente vai entrar nessa área aí, que é uma história linda, que a gente vai edificar muitas vidas. E você que está ouvindo a gente vai ser edificado por essa história. Amém. Então, meu filho estava com uns 2 anos, o Arthur, né? E eu sempre ia na igreja católica, né? Minha família toda ali com fundamento católico. E eu comecei a fazer na época crossfit, né? E tinha uma amiga que me falou, Bruna, veio agora aqui para Teresópolis a igreja na época, né? A Lagoinha. Vamos lá? Aí eu falei, vamos. Enfim, né? Fiquei procrastinando algumas vezes, mas um dia acabei que fui. E gostei, sabe? Me senti bem no ambiente, foi diferente. Eu senti uma presença do Senhor muito forte, né? Coisa que, assim, né? Respeito a religião de todo mundo, meu irmão é católico até hoje, mas eu não senti essa presença na igreja católica. Então, continuei indo sozinha, né? Eu e meu filho, praticamente, o Arthur ia comigo. E passaram-se lá 1 ano, 2 anos, né? Tentava levar André. No início, a gente não tem sabedoria nenhuma. Então, a gente acha que as coisas é na força do nosso braço, que vai ser do nosso jeito. Tem uma personalidade muito forte, né? Tem, você conhece. Convencer ele, sabe ele como é que é, não é fácil. Então, assim, infelizmente, por falta de sabedoria, foram muitas brigas, né? De eu entender que eu achava que eu tinha que mandar ele tinha que ir. Na força, né? Na força, não foi. Graças a Deus, um dia eu vi uma pregação que mudou essa minha postura. Você pode falar um pouco o que foi, assim, o que você entendeu? Porque às vezes tem uma mulher agora que tá ouvindo a gente que vivia essa realidade, né? Então, assim, eu sempre ia sozinha. O que você mudou? O que você entendeu? O que acontece? Uma vez eu fui numa pregação lá na própria Lagoinha e a pastora falou isso, quando você entende, né, que não tá funcionando, não é na força do seu braço, é joelho no chão, oração e jejum. Sim. E aquela chave virou, né, na minha vida. Então, eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, vou fazer o que a pastora falou. Vou começar a orar, jejuar pela vida do meu marido, entregar nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas e vamos esperar. Sim. E assim eu fiz. Continuei indo com meu filho, e aí eu e Arthur sozinho, na época eu não tinha o Theo ainda, Arthur era pequeno, muitas vezes fiquei o culto inteiro com o Arthur no colo, com a lombar queimando, sozinha lá, louvando, mas assim, feliz e grata ao Senhor, mais óbvio, né? A gente assiste ali, a gente vê os casais chegando juntos, de mão dada, e aí eu falava, poxa, Senhor, eu quero tanto, quantas vezes eu chorei, né, dentro daquele culto, falando, eu quero tanto viver isso na minha vida, né, quero poder ver isso acontecer. Mas, ao mesmo tempo que vinha esse sentimento, vinha também a voz do Espírito Santo falando, calma,
né? É no meu tempo. Mas você mudou teu comportamento, Bruno? Mudei. Como esposa? Mudei. Você acha que foi jejum, oração, e você também teve que se tornar uma mulher sábia dentro de casa, uma mulher Foi. aplicando a palavra, vamos dizer assim, para que seu marido tivesse sentido e falar, eu quero esse negócio também? Foi. Assim, na verdade, o que faz a transformação nas pessoas é o nosso testemunho, né? A nossa mudança de comportamento. Essa chave, Maurílio, demorou um pouco para virar na minha vida, tá? Eu posso te falar que eu fui durante muitos anos aquele cristão de só ir ao culto mesmo, né? De estar lá no domingo, até com o meu marido nessa época. Sim. Mas a transformação mesmo ali de viver, né? De realmente entender que eu vim no mundo para agradar a Deus e não agradar os homens, isso virou aí tem uns 4 anos. Sim. Né? E eu recebi lá atrás uma palavra de uma profeta, até foi num GI de mulheres lá da igreja, que na verdade na época era GC, né? Que falou pra mim que meu marido, que nós seríamos líderes de casais. Eu falei, gente, não consigo ver isso. Assim, recebi a palavra, sabe? Recebi, tomei posse dela, mas ao mesmo tempo meu coração falava, gente, eu não consigo ver isso acontecer. Ela era contrária à realidade, né? Eu falei, gente, meu marido não gosta nem de ir na igreja. Pra ele ir na igreja é uma luta, é uma briga. Tem dia que ele vai de boa, mas ele ia. Não sei se você observava nessa época, ele ficava o tempo todo no celular. E aquilo me incomodava, mas assim, ao mesmo tempo, o Espírito Santo falava, ele é um cara muito calma. bom, né? Conhece pode, o né? André, conhece Tem uma André. cara de mal danado, mas é um cara incrível. É um coração doce. Só bota a cara de brabo. Exatamente. Mas assim, foi exatamente através da oração. Foi muita oração, foi muito jejum, foi muita lágrima derramada, sabe? De oração mesmo, e entregando ao Senhor tudo. Sim. Eu sempre falo, ontem a gente teve, o nosso GI era de casais, agora mudou lá, tá como GI de mulheres. E ontem eu tava até conversando com as mulheres sobre isso. Meninas, não desistam. Falei, gente, permanece na oração, sabe? A gente às vezes parece que a gente tá orando, a gente não tá vendo acontecer, mas Deus tá agindo. Só que não é no nosso tempo. A gente hoje tá num tempo muito imediatista, né? As pessoas querem as coisas da noite pro dia. Sim. E não é assim. A transformação da gente, né, aquela renovação da mente que a palavra de Deus fala, ela é gradativa. Sim. Né? Então, assim, eu, ao longo da minha vida, da minha mudança, eu não dormi, acordei e mudou tudo, não. Sabe, o Espírito Santo foi trabalhando aos poucos, foi mudando aos poucos o meu comportamento, a minha fala. Comecei a pedir para ele me mostrar o que estava errado em mim, como mulher, como mãe, como serva, como profissional, como tudo. Sim. E ele vai mostrando e vai transformando. E assim, eu acredito que hoje muita coisa que eu vejo meu marido na transformação dele, né? Eu vejo que foi a minha mudança primeiro, de postura. Né? A gente não pode querer que as pessoas mudem sem que a gente mude. Né? A gente tem que ser, porque é o nosso testemunho, é o que a gente carrega, é o que a gente demonstra. Só que essa chave demorou para virar, infelizmente. Fiquei durante aí uns bons anos vivendo aquele crente de culto de domingo. Né? E sabe o que isso é? A gente precisa entender, você mulher, você que homem, que está orando pelo seu filho, para sua esposa. Nós nos colocamos de joelho para orar por alguém, mas a nossa atitude ela pode contrariar a nossa oração. Exatamente. A gente ora para o Senhor trazer alguém, o Senhor levantar alguém, o Senhor restaurar alguém, ressuscitar alguém. Você está de joelho ali clamando pelaquela vida, mas a sua atitude dentro de casa ela vai totalmente contra a sua oração. Então, o nosso comportamento, o nosso testemunho, como você disse, o nosso cuidado, o zelo pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho, ele precisa ser na mesma intensidade, na mesma proporção do que a sua oração. É isso aí. A gente teve uma experiência recente, foi ano passado isso, com um pai que estava reclamando muito de um filho, sabe? E trazendo sentenças pro filho. Tu vai pro inferno, tu vai não sei o quê, tu vai não sei o quê. E orando pelo filho ser salvo. Gente. Então, a oração pro filho ser restaurado, pro filho ser restituído, pro filho ser trago de novo para a presença do Senhor. E ele orava, e na hora dele falar com o filho, ele não tinha a mesma sabedoria de falar com o filho. E a gente conversou com ele sobre isso, foi até meu sogro que deu uma palavra para ele. E meu sogro deu uma palavra para ele e falou, meu irmão, você tem que amar teu filho. O filho do cara era viciado em jogar esse futebol, domingo. E aí, o pai colocou um demônio nisso. Ah, você está fazendo isso agora, é seu Deus. E a gente falou para ele, meu sogro falou para ele, meu irmão, senta com teu filho para assistir o jogo. Ah, porque senta com seu filho para assistir o jogo. Sabe o que aconteceu? Em um mês, ele estava orando pelo filho há anos. Ele começou a fazer coisas que ele nunca mais fez, porque por causa da religião, essa barreira da religião e da fé, a oração dele era contrária a todas as atitudes. Quando ele em um mês, né, voltou a assistir futebol com o cara, fez churrasco, foi pai e filho. Sabe o que aconteceu com o menino? Tá na igreja até hoje. Olha que benção. Tem anos, não, já tem uns anos. Tá na igreja até hoje, firme, perto do pai. Pai é pastor, pô.
E a gente falou para ele, o seu comportamento, as suas ações, tem que ser a mesma altura das suas orações. Senão a gente invalida a oração, você entende? Você pede para Deus uma coisa, mas sua atitude é contrária. Contraditório, né? Aquilo que você está pedindo a Deus. E isso tem tudo a ver, para a gente começar a estar nesse assunto, com a sua experiência no teu trabalho. Eu acho que você, pelo que você me contou, existe uma Bruna no banco e existe uma Bruna hoje. Verdade. Pessoas totalmente diferentes, mas marcadas por um tempo, por um divisor de águas na tua vida. Então conta pra gente como que foi a sua transição que você decidiu entrar no banco. O banco eu entrei novinha, né? Na época, na verdade, eu era corretora de seguros. Era corretora dentro do banco. Trabalhava lá na agência do Flamengo, no Rio. E fiz uma prova, assim, na verdade, eu sempre fui muito boa com vendas, né? Minha mãe trabalha com vendas há muitos anos. E na época lançou-se lá um produto do banco. E eu, graças a Deus, vendi bem e fiquei, em primeiro lugar. Ganhei até um troféu na época pelo Bradesco. E aí isso meio que despertou, né, o interesse da gerente geral dessa agência do Flamengo. E ela falou, Bruna, por que você não faz uma prova, entra pro banco? Na época era prova, né? Pra entrar pro Era banco. prova, era prova. Eu acho que Acho até que hoje ainda é, assim. Mas eu fiz uma prova, passei. E na época tinha vaga ou no centro do Rio ou em Cabo Frio. Eu falei, não, morava em Niterói nessa época, né? Porque eu não sou, como o pessoal fala, eu sou minhoca da terra aqui de Teresópolis. Eu vim depois que eu casei. Então eu fui pro centro do Rio, fui admitida, acho que foi em 2008, se eu não me engano. E na época era um sonho, né, Bruna? Trabalhar em banco era tipo assim, Bradesco, aquela coisa toda. Assim, como é que fala? As bonificações, benefícios e tal. Não, eu te confesso que assim, eu até errei um pouco depois que eu saí do banco, né? Porque eu saí um pouco mal de saúde emocional, depois a gente vai chegar nessa parte. Então, quando eu saí, assim, eu meio que, graças a Deus, fui liberta. Mas eu acho que foi um processo, sabe? Foi um tempo da minha vida que foi muito bom, conquistei muitas coisas, né? Foi uma troca, né? Eu sempre fui, graças a Deus, uma profissional muito dedicada ao banco, ao tempo que eu estive lá dentro. E ao contrapartida, eu consegui conquistar muitas coisas, né? Sim. Graças a Deus, hoje a casa que a gente tem, meus filhos, né, sempre tiveram, naquela época, um plano de saúde muito bom. Sim. Então, foi uma troca. Aprendeu muito, né? O banco ensina muito, né, cara? Lidar com gente, lidar com pessoas, lidar com a pressão, que você vai falar disso. O banco coloca muita pressão no seu gerente, né, na sua aplicação. Muita. Então, assim, mas você foi forjada, né? Bruna, pra você dar conta do que você dá hoje, pra você ser quem você é hoje, é o processo que você viveu. E eu acho que é legal você falar disso, que você foi, vamos dizer assim, né? Vou usar essa palavra. Você foi ingrata na saída, mas depois caiu a ficha e falou, não, calma aí. Eu tô indo pro lugar errado. Lá foi maravilhoso, me edificou, aprendi muito. Conheci muitas pessoas. Eu acredito que depois que principalmente depois que eu realmente comecei a viver, né, o que é ser cristão, não só me batizei, mas quando eu comecei a viver o que é ser cristão, eu estar dentro do banco, eu sei que eu ajudei muitas pessoas. Sabe? Eu lembro uma vez que o Espírito Santo... Eu tinha visto um livro, eu nem vou me recordar agora qual foi o livro, mas o Espírito Santo falou, compra 30 livros desse, eu quero que você distribua na agência. Nossa. Aí eu na minha cabeça, gente, como é que eu vou fazer isso no banco? Né? Eu não nem posso, pode, né? não podia. Sim. Mas eu fui obediente, acho que foi quando eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. E foi, gente, eu tive umas experiências com alguns clientes, assim, de do nada o cliente me olhar, me abraçar e começar a chorar. Eu precisava disso. Então, assim, realmente foi um tempo bom. Foi um tempo onde eu cresci como profissional, cresci como pessoa. Mas eu acho que todo tempo, né, a gente às vezes são estações. Quanto tempo durou esse tempo? Eu fiquei 15 anos no banco. 15 anos no banco. 15 anos. Eu trabalhei no centro do Rio. Aí quando eu casei, eu vim para Teresópolis. Na época, eu não me recordo, mas acho que tinham 3 agências aqui, que já fecharam algumas, né? Acho que só permanece 1 ou 2. Não tinha vaga aqui, eu fui para Itaipava. Nossa. Foi muito desafiador esse processo, porque... Tinha que ir todo dia, né? Eu ia e voltava todo dia. Nessa época eu não tinha suporte, eu já tinha o Arthur. Sim. Né? Eu não tinha suporte de família, eu brincava assim, né? Era eu, André e creche. Então, assim, Arthur era a primeira criança a chegar, enrolado na manta, 10 para as 7 da manhã. Eu ia para Itaipava, trabalhava, voltava. Às vezes ele era a última criança a sair. Sim. Eu, na verdade, assim, não... Eu falo que o Arthur eu participei pouco ali do crescimento. Você ficou quanto tempo em Itaipava? Fiquei 2 anos em Itaipava. Engraçado, se você for olhar pro teu contexto de hoje, né? Hoje você produz festas, você continua viajando, né? Você vive viajando para lá pra cá. Já tive essa... Pra você não é nenhuma... Porque tem muitas mulheres que eu conheço que tem medo de pegar a estrada, medo de viajar, medo de viajar sozinha, por exemplo, né? E você já foi treinada, forjada nesse fogo, né? Não, ainda mais que eu trabalhei no banco. Então, assim, quando eu vim pra cá, pra Serra, na ocasião, a gente tinha aquela regional de diretoria, as reuniões eram sempre nas sedes das diretorias ou regionais. Era, por exemplo...
Em Itaipava, era em Caxias. A gente já tinha pavor de ir pra Caxias. Só Deus sabe. Era lá. Aí depois, durante um tempo, eu aqui era em Friburgo. Então, assim, essa questão de estar na estrada, pra mim... Sempre foi... Era tranquilo, vamos colocar. Claro que era sacrificante. Não vou... Quantas vezes eu peguei aquela serra de Itaipava chorando, com sono, porque criança pequena, né? A gente não dormia de noite. E Arthur, misericórdia, era 8 mamadeiras, 6 mamadeiras por noite. O bichão tanque também, né? Não dormia. Mas, assim, era um processo, né? E foi Você foi feliz nesse tempo? Eu posso te falar, Maurílio, que foi um tempo que eu acho que se em algum momento eu cheguei perto de uma depressão, foi naquele tempo ali. No final, você diz? É. Ou já no meio, assim? Não, mais pro final. Pro final. Mas profissionalmente foi a minha melhor fase no banco. Sim. Estranho, né? Mas foi a minha melhor fase. Eu me fase destaquei. final, você diz, né? É, eu me destaquei. Eu lembro que eu ganhei prêmios, eu fiquei em primeiro lugar, fui reconhecida na diretoria. Lá, profissionalmente, acho que na minha história toda do banco foi onde eu tive um destaque muito grande. O banco, assim, uma coisa legal para as pessoas entenderem, eu acho que o banco forja também a gente. Eu tenho amigos que são gerentes de banco e eles falavam, Maurílio, a gente é espetado o tempo inteiro para dar resultado. Então a gente não tem como ficar na meia água. Nós somos números lá dentro, na verdade, exatamente. Né? Se você não der o número, o banco te manda embora. Exatamente. Assim, o Bradesco em si, né? Não sei se eu podia falar Pode o nome, mas era o Bradesco. Bradesco patrocina nós. Manda o Pix pra cá, patrocina a gente. Nós vamos ficar super felizes. Isso aí, gente. Fiz um mexão sem querer. Desculpa aí. Mas assim, ele era um banco muito bom, sabe? Não era um banco ruim se trabalhar. Né? Mas não era nem tinha muito essa questão de, às vezes, não batia meta, tinha esse risco imediato de... O Bradesco sempre foi um banco conservador, vamos colocar verdade. Assim, sabe? Não é tão agressivo nos números. Isso, mas eu acredito que depois da pandemia e até da fusão com outro banco que teve, ele mudou muito, ele perdeu um pouco a identidade, foi ali onde ficou muito maçante, sabe? Foi ali onde eu vi, infelizmente, muitos amigos meus, profissionais muito bons adoecerem, né? Então, não sei, perdeu o time ali, não sei muito bem como é que isso aconteceu. Fala um pouco disso para as pessoas entenderem essa virada de chave. Que eu acho que essa virada de chave tem a ver com a tua experiência que teve com Deus, tem a ver com essa nova fase da tua vida, tem. Que foi essa fase da pandemia, né, pós-pandemia. Como que foi essa mudança? Porque eu acho que, na verdade, pelo que eu percebi que você falou, eu acho que o que mudou foi os princípios e valores. E aí parou de conversar com você. Exatamente. Na verdade foram várias coisas, mas com certeza foi isso. Então, quem trabalha em banco, né, sabe que a gente é induzido a fazer algumas coisas, né? E eu falo abertamente, né? Tem que fazer um produto junto. Então, praticamente a gente é ensinado, forjado a isso, né? E tá tudo bem, faz parte da profissão. Sim, faz parte da profissão. Mas tinha muitas coisas que quando eu comecei a pedir o Espírito Santo para entrar e fazer a mudança, começou a dar conflito. Né? Coisas bobas, tá? Dá um exemplo pra assim. Um cliente... abençoado, vamos colocar assim, chegou, eu não quero atender, vou falar que o sistema caiu. Gente, eu tô mentindo. Você entende? Entendi. Eu não quero atender, eu, por exemplo, na época, eu sempre gostei de lidar com pessoas jurídicas, então eu era pessoa jurídica, então eu não ficava naquela mesa atendendo as pessoas no público, eu ficava escondidinha, né? Aquela salinha atrás. Isso, aquela salinha escondida que a gente ama. Fulano de tal chegou. Eu não quero atender, fala que eu não tô. Eu tô mentindo. Então, assim, aos poucos, e eu tenho uma pessoa que eu preciso honrar e falar o nome dela, Neliane. Neliane trabalhou, eu falei, eu não vou esquecer de falar o nome dela. Neliane sempre foi uma mulher de Deus que trabalhou nessa agência aqui em Teresópolis comigo, foi onde o Espírito Santo começou a me transformar. Legal. E era muito engraçado, porque quando eu cheguei na agência, eu pedia, né? Nelly, fala pra mim que eu não tô. Ela olhava pra minha cara, ela tinha uma cara brava. Eu não vou mentir. Eu vou falar que você não quer atender. Eu falava, não, você não pode falar isso. Então, assim, mas é engraçado porque depois que o Espírito Santo começou a me moldar, como eu me espelhava nas atitudes dela. Sabe? Que ela era uma mulher de fé. Ela era uma mulher de fé. Ela realmente vivia para agradar o Senhor. E, ao mesmo tempo, me gerava curiosidade. Eu falava, gente, como é que pode, né? Ela ser assim, né? Isso não traz problema para ela, né? Não... E aí... Não foi o que eu falo, né? Não é da noite pro dia, é um processo. O Espírito Santo, aos poucos, vai te incomodando, você vai começando a sair de determinados comentários e conversas que não te acrescentam. As atitudes dela te chamaram a atenção. Me chamaram a atenção. Doideira, né? Então, eu te falo que, assim, ela foi peça fundamental no meu processo, no meu início de transformação, óbvio. Isso é pregar o evangelho, viu? Pra você que tá ouvindo a gente, pregar o evangelho não é pegar uma Bíblia e ficar dando palavra pros outros, não. É isso aí.
É numa atitude que É chama numa atenção dentro de um lugar onde todo mundo faz, porque a maioria dos gerentes fazem isso. Todo mundo faz. A maioria das pessoas faz, e tinha uma que não fazia o que todo mundo faz, chamou a atenção da Bruna e hoje ela é outra pessoa através do testemunho de uma mulher. É bem isso, bem isso. Então, assim, Você tá honrando até essa mulher. Nelly, ó, beijo, amo sua vida. Vou mandar isso pra você que ela vai chorar. Mas, assim, a gente tem que honrar, né, quem fez parte do nosso processo Eu de sempre falo isso no transformação. podcast, sempre falo. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Aonde nós estivermos, qual lugar nós estivermos, é manifestar o reino. Foi uma pessoa que chamou a atenção e ela te ajudou nesse processo de mudança. Foi. E aí eu comecei, aquilo foi começando, né? Eu falei, gente, eu quero viver isso. E eu pedindo, né? Já começando a orar, já começando a ter um entendimento do jejum. O jejum, ele entrou na minha vida. Eu falo para todo mundo, gente, jejua, sabe? Mas não é aquele jejum com interesse. Eu confesso que no início, né, por não ter o conhecimento, e a palavra de Deus fala que o conhecimento liberta mesmo, eu jejuava de uma forma errada. Eu achava que era uma questão de uma troca, né? Senhor, eu vou jejuar aqui, você me dá aqui, vai dar tudo. Não é assim. Né? Eu comecei a jejuar realmente pedindo essa transformação, porque, né, que o Espírito Santo me mostrasse, e ele foi mostrando. Só que ao mesmo tempo eu acho... Você estudou também, né? Sobre Estudei. Isso. Você leu o livro do pastor Luciano Subirá. Mas isso eu fui ler até recentemente. Né? Foi recente. Verdade. Eu li, inclusive aconselho todo mundo a ler sobre o jejum, Cultura do Jejum, de Luciano Subirá. Um livro muito bom. Vale bastante a pena. Mas, enfim, eu comecei a ter todo esse processo de transformação, de pedir a Deus para me mudar. E isso começou a gerar um conflito. Aí não adianta. Eu acho que foi ali realmente... Teve essa questão também do banco mudar o comportamento dele, as cobranças serem mais agressivas, ter um desrespeito mesmo, né? Eu tive uma vez um gestor que, assim, me ofendeu, me xingou durante uma videoconferência. Então, assim, começaram, acho que foi o tempo, sabe? O tempo foi preparado para eu já começar... Mas pelo que você falou, o maior confronto teu foi o Senhor, né? Foi o maior confronto. O evangelho foi aquilo que te falou, não. Foi porque eu comecei a ver coisas que eu falei, eu não vou fazer isso, sabe? Eu entendo que eu vou ajudar essa pessoa a pegar esse dinheiro para poder ajudar a vida dela, mas eu não posso impor ela a fazer alguma coisa, sabe? Então aquilo ali começou a gerar um conflito de alguns gestores falar, não, mas você tem que fazer. Não vou fazer. Ah, mas você tem que fazer porque o banco tá... Não, mas eu não vou fazer, sabe? Eu vim no mundo para agradar a Deus, não vim para agradar os homens. Se tá errado, eu vou pedir o cliente. Se o cliente puder fazer para me ajudar, amém. Se não... paciência, eu não vou. Então aquilo ali começou a gerar, acho que até uma insatisfação minha. E aí foram várias questões, eu te confesso que... Até porque, na verdade, isso é muito legal falar para as pessoas que estão ouvindo a gente. Isso começou a gerar em você um senso de responsabilidade sobre a vida das pessoas, né? Exatamente. Você sabe que muitas vezes o gerente empurra um negócio porque precisa bater a meta e vai fazer até mal aquela pessoa, vai sacrificar aquela pessoa. E Deus falou assim, não, você não foi chamada para isso. É muito louco, né, isso? Não, é louco. E ao mesmo tempo... Tem alguma experiência que você contou assim, que você sabia que você viveu assim, que você sabia que aquilo não era legal, você falou, não vou fazer. E você chegou até a falar pro cliente. Porque gerente vira amigo de cliente, né? Dependendo do nível de cliente que você tem ali, vira. Teve alguma experiência que você teve assim, que você falou, cara... eu tive várias, porque assim, depois... Que você chegou a falar até pra pessoa isso? Não, eu tive várias. Inclusive teve, assim, porque teve uma fase, eu sempre gostei de lidar com pessoa jurídica. Mas eu tinha um cargo que na época eu era como se fosse imediato do gerente geral, né? E aí eu comecei a atender pessoas físicas e aposentados e pensionistas. Eu falo que ali foi onde eu tive, assim, Nossa, Deus falava comigo todos os dias, sabe? Chegava às vezes aqueles idosos que a gente via que tinham pego consignado em algum outro lugar e a pessoa tinha entubado um monte de produto. Eu ficava assim, meu pai. Assim, né, depois de um tempo, eu tentava de tudo para ajudar. Sim. Né? Então, assim, eu via, tentava cancelar. E tinha uma senhorinha que eu lembro que ela era cristã também. E, assim, eu conversei abertamente com ela, eu lembro disso até hoje. Ela falou, minha filha, eu quero te ajudar com alguma coisa. Eu falei, mas a senhora não tem condições de me ajudar, eu tô aqui organizando, né? Eu fazia tipo uma administração mesmo financeira da vida deles. Tentava ajudar para aumentar o dinheiro ali que eles recebiam por mês, porque tinha uns que pegavam alguns outros gerentes ou até outras empresas consignado que acabava não estava nem preocupado. Sim. Pegava a margem inteira e, enfim, botava juros altos. E aí ela falou, não, mas eu quero te ajudar com alguma coisa. Eu lembro que na época ela fez um segurinho de, sei lá, acho que era de 8 e poucos reais. Porque ela falou, não, eu quero te ajudar, eu preciso te abençoar de alguma forma. Aí eu falei, então a senhora vai abençoar com o mínimo que eu tenho aqui para poder também não te prejudicar. Então, assim, entre essas foram muitas e muitas outras experiências, até com empresários também da cidade. E aí Deus começou a me usar, sabe? Deus começou a me usar para falar de Deus para os meus clientes, né? Então, assim, até que foi um tempo, eu falo que quando eu estava mal, falar de Deus para as pessoas lá dentro me trazia paz.
Porque logo depois começou a ficar realmente uma situação insustentável. Sim. Foi onde eu tive crise de ansiedade. Você sabe qual foi os motivos assim, que você chegou a ir para esse lugar? Porque a depressão ela não começa do dia para noite, né? Ela vem vindo, a ansiedade ela vem... O que começou a acontecer? Para as pessoas entenderem, pode ter até alguém que está ouvindo a gente nesse lugar hoje, né? De depressão, de ansiedade. O que começou a acontecer na sua vida e começou a te levar para esse lugar? Então, Maurílio, eu te confesso que na época foi muito uma troca de um gestor, sabe? Eu lembro que entrou um gestor na época, ele era uma pessoa muito difícil. Foi onde o banco realmente mudou totalmente a postura, assim, ser uma postura muito ameaçadora, né? Vai mandar embora, aquela coisa toda. E aquilo foi me criando realmente... Eu entendo que foi um conjunto, sabe? Eu entendo que realmente ali naquele momento foi Deus mesmo me mostrando, olha, tá acabando o seu tempo aqui, né? Mas eu fiquei muito mal. E, ao mesmo tempo, eu lembro que eu falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não quero, assim, de 8 pessoas ou 9 pessoas na minha agência, 7 usavam tarja preta, sabe? Senhora. E eu repreendia isso. Eu falei, Senhor, eu repreendo. Eu não quero ser essas pessoas que vai estar usando remédio. As minhas amigas do banco que vão estar assistindo isso vai lembrar dessa minha fala. Eu falava, eu repreendo isso na minha vida. Eu não quero isso para mim, sabe? Se tá chegando o meu tempo, se eu preciso sair daqui, que o Senhor me tire, né? Eu, durante muito tempo, falei que eu me sentia o povo do Egito sendo liberto quando eu saí do banco, mas realmente foi o sentimento, eu não posso ser hipócrita aqui. Né? No final, foi o sentimento que eu tive, porque eu estava muito mal. E assim, ao mesmo tempo, eu era mãe, eu tinha 2 filhos. Precisava do recurso para sobreviver. Eu tinha o melhor plano de saúde do Brasil, então assim, mas aí vem o meu marido, que é uma benção, aquele homem de Deus. Ele é o melhor marido que ela tem. Ele é uma benção, gente. Ele é maravilhoso. Ele virou pra mim e falou assim, sério, né? Um dia eu cheguei do almoço, eu fui em casa almoçar, e aí eu comecei a chorar. Desci do carro, abracei ele e comecei a chorar. Aí ele, que é isso? Eu falei, eu só chorava, não conseguia falar. Aí ele falou, olha só, eu prefiro você em casa, indo pro SUS, do que com você, com o melhor plano de saúde, indo pra psiquiatra. Nossa. E aí ali ele falou, pede demissão. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai dar tudo certo. Muito forte isso, né? Porque se a gente tiver que vender brigadeiro, no sinal a gente vai vender. Junto. E pode assim, chorar se quiser. Tô segurando. E assim foi. Muito forte. Mas assim, até eu chegar nessa etapa, foi aonde, né, eu fui me sentindo mal orando. Na pandemia foi a pior época, né? Porque eu acho que todo mundo ali... eu acho que a pandemia meio que foi um estopim para essa questão da ansiedade. Porque a gente tinha medo de respirar, a gente tinha medo de andar na rua, a gente tinha medo de tudo. A gente tinha medo de viver. Então, assim, eu acredito que foi a ansiedade, foi aquele tempo de muita cobrança, foi o tempo de eu não estar mais satisfeita, onde eu estava, foi um mix, sabe? Aquilo ali juntou tudo. E aí eu comecei. Realmente eu acordava de manhã, coração acelerado, eu não queria ir pro banco, sabe? Embicava o carro na garagem ali, eu não tinha vontade de descer do carro e entrar. Era muito ruim. Era um sentimento muito ruim. Você começou aí de fato que precisava do recurso. Isso. Salário ali, tinha que pagar conta. Não, eu ia porque eu tinha 2 filhos para sustentar. Sim. E assim, durante muito tempo, o André sempre foi empresário, né? Sim. Hoje eu entendo muita coisa que ele falava. Mas durante muito... Você é empresária hoje. Hoje eu sou empresária. Mas assim, durante muito tempo das nossas vidas, o que segurou as nossas finanças foi o meu fixo. A estabilidade. Né? A estabilidade. Durante uns 2 momentos da nossa vida, se não fosse o meu salário do banco, não sei o que seria da gente. Até porque ele viveu essa fase de transição também, né? De transicionar várias vezes na vida dele, trabalho. A gente já foi... Nossa, a gente já foi... Ele já teve empresa de cartucho. A gente já teve food truck aqui em Teresópolis de caldo. Sim. A gente já... André é muito tarefas, a veia dele, né? Empreendedora. Né? Então, assim, eu sempre estive ao lado dele. Não, em casa com uma mulher que é totalmente segura, que é totalmente ali naquela coisa segura no fixo, e ele completamente empreendedor. Eu fui criada assim, né? A minha mãe é uma benção na minha vida. Minha mãe me ensinou tudo. Se eu sei vender hoje, né? Porque eu sou hoje uma vendedora do meu produto. Eu não vou deixar de... Não deixo de vender por isso. No banco você é vendedora. Né? Eu aprendi com ela. Então, assim, ao mesmo tempo, eu sempre aprendi, né? Que eu precisava do meu trabalho. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Contra a vontade dela, escondida, na verdade. Eu tinha os dentes todos tortos. Hoje ele é bonitinho, mas eu tinha. E aí um dia eu queria consertar mais dentes. Dentista sempre foi caro. E aí eu comecei a pegar roupa para vender. E empreender. Então, assim, sempre foi a minha veia. Mas, ao mesmo tempo, eu já tinha quantos anos ali de estabilidade. Então, eu não conseguia me ver sem aquilo ali, sabe? Sem o salário.
Então foi realmente Deus me tratando aos poucos, me mostrando. Nessa época que começou até a torre de oração na Lagoinha. E eu comecei aí. Quanta experiência você teve com Deus para as pessoas entenderem o que fez você começar a tomar a decisão de sair? Porque você, como você disse, você não saiu. Não. A decisão não foi tomada. Não foi da noite pro dia, não. Qual foi a experiência que você teve com Deus que te marcou, que você começou a falar, eu tenho que sair daqui? Então, vamos lá. Eu comecei... acho que tem a ver com a torre também, né? Tem a ver com a torre de oração. Eu comecei na torre de oração e pedindo direção do Senhor, que até então eu não sabia o que eu ia fazer. Era bom aquela torre, né? Era. Nossa, era uma benção. Era uma benção. Eu tive muitas... Nossa. Torre de oração, pra quem não estava vendo a gente não sabe, era um culto que tinha na igreja que a gente era às 7 da manhã. Aí era uma primeira semana do mês. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Verdade. Era uma benção. A torre de oração foi... Eu tive muita libertação, muita transformação, sabe? Fui muito curada ali através daquele tempo. Foi uma benção. E assim, realmente eu comecei a ir na torre, comecei a pedir direção do Senhor. E assim, o meu irmão do meio, o Bruno, ele é empreendedor, né? O Bruno, ele é dono de algumas óticas lá na região dos Lagos, ali em Saquarema. E aí eu lembro até hoje, eu tenho um banquinho de madeira, não sei se tu lembra de um tronco indo lá pro meu espaço. E eu estava sentada ali conversando com ele, e eu comecei, né, a chorar as minhas pitangas. Falei, eu não aguento mais o banco, não sei o quê, falando. Meu irmão falou, irmã, posso te falar uma coisa? Eu já tinha escutado essa frase inúmeras vezes, mas eu acho que ela nunca tinha entrado como ela entrou naquele dia. Ele falou, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, assim, o que eu posso falar pra você é o seguinte, se você já tem essa intenção de sair do banco, se você não está feliz, como você está falando, se você está adoecendo, você tem que fazer uma coisa diferente. Aí eu falei com o irmão, vou fazer o quê? Não sei o que eu posso fazer. Ele, cara, vai fazer festa. Por que fazer festa? Eu sempre fui festeira. Sempre. Meus irmãos vão estar vendo essa entrevista. Podcast. Eles vão ver. Eu não deixava confirmar, né? uma festa passar, um aniversário, eu tinha que encher uma bolinha, pendurar uma bolinha, mas aqueles cachinhos mesmo, gente, tradicional antigamente. A gente tinha uma bolinha e tinha um bolo. Mas tinha esse negócio dentro de você já vivo. Tinha. E quando eu virei mãe, Maurílio, só florou de uma forma absurda. Porque eu queria fazer festa, mas ao mesmo tempo, né? Não tinha como ficar fazendo sempre. Então eu comecei a pesquisar. Né? Comecei a pesquisar ideias, comecei eu a fazer, a decorar, e as pessoas iam nas festas e falavam, Bruna, que coisa linda. Só você fazendo pros seus filhos? Só eu fazendo pros meus filhos. Durante muitos anos? Eu comecei a fazer as festinhas do Arthur, eu só fiz mesmo festa paga do Arthur de 1 ano. De 2 em diante, tu que fez tudo eu que fazia. E as pessoas, Bruna, você é muito criativa, não acredito que foi você que fez, né? Tinha até uma decoradora, que eu até ainda alugo peças com ela hoje, às vezes, que ela me alugava naquela época. E aí eu lembro que quando eu fiz a festa de 1 ano do Theo, que ela viu que eu postei na época acho que era até mais o Facebook, né, que a gente usava. E ela falou, nossa, que festa linda que ficou. E eu falei, gente... Aí quando ele falou aquilo, eu falei, realmente, assim, as pessoas me elogiam. E aí logo depois começou o aniversário de uma prima. Aí meu primo procurava, decora pra mim, eu te pago, vê quanto que é. Eu falei, realmente, eu acho que eu tenho um dom ali. Ele falou, você tem um dom. Só que eu acredito que, assim, Deus, ele dá o dom pra gente, né, Maurílio? Porque é ele que dá esse dom. Mas a gente também tem que buscar aprimorar. A gente tem que fazer a nossa parte, isso. Então, o que eu comecei? Eu falei, bom, eu entendo que eu tenho o dom. Pronto, isso aí eu já entendi. Agora eu preciso da técnica. E aí a gente conversou naquele dia, e é muito engraçado, porque começou a aparecer um curso pra mim. Eu nunca imaginei começar pra fazer balão. Porque, assim, eu gostava de decorar, mas o balão em si nunca foi uma coisa que me atraiu. E eu comecei pelo balão. Aí, uns 2 dias depois, começou a aparecer um curso no Instagram de balões. Era até um curso internacional. Vou até mandar o nome aqui da Amanda Lima. Amanda, maravilhosa. Ela é lá de Orlando, o curso. Ela é brasileira, mas ela mora e dá o curso lá. E aí começou a aparecer esse curso pra mim. Eu falei, cara, eu vou fazer esse curso. Sabe, deu aquela... Ainda estava no banco? Ainda estava no banco. Não, ainda fiquei uns 2 anos ainda na... Então, entre o processo dela... começar a fazer até o processo dela de fato sair, ela vai contar essa história, tem um prazo. Tem um prazo de crescimento, de amadurecimento no meio disso tudo. Não foi da noite pro dia, não, gente. Nunca é da noite pro dia. Então, eu falei, eu comprei o curso, falei, eu vou fazer. E nessa época, o Theo pequenininho, eu amamentava ele, eu lembro até hoje, que eu ficava com o computador assim na frente, com o Theo amamentando, e eu assistindo o curso de noite, porque eu trabalhava, né? Então, eu só podia fazer o curso, eu tinha que trabalhar normal. Aí, à noite, eu chegava em casa e ficava lá, brincava com o meu macaquinho agarrado em mim, e eu fazendo o curso até 11 e pouca, meia-noite. E assim foi. Comprei minha primeira compressora, né, que é o compressor de inflar balão, e comecei.
Eu lembro que o primeiro balãozinho que eu fiz foi até lá na igreja. Foi um culto de casais, eu acho, alguma coisa assim, culto love, né, que tinha. E aí a Claudinha me pediu para poder fazer, eu fiz. E assim eu comecei. Comecei pelo balão. Como na época, né, eu tinha o trabalho no banco, eu tinha minha renda, então assim, as minhas despesas pessoais eu agitava com o dinheiro do banco. Então o que começou a entrar dos balões, eu comecei a comprar de acervo, porque eu já tinha, embora o balão foi a minha porta de entrada, eu demorei até um tempo para desvincular isso da minha imagem, né? Sim. Porque as pessoas me associavam só a balão. E eu queria decorar. Então eu comecei com o dinheiro do balão a comprar o meu acervo. Aos poucos fui comprando, reinvestir. Eu não usava o dinheiro para nada, só usava para reinvestir, porque graças a Deus, né, eu tinha da onde tirar. E eu lembro que a minha primeira cliente foi a Juliana Cópio, né, aniversário da Maria. A Ju me contratou, tu vai fazer a festa da Maria. E aí eu lembro que eu fiz. Deu medo? Deu porque, assim, a gente, infelizmente, a gente tem hora que a gente tem que tapar os nossos ouvidos, só escutar a voz de Deus, né? E aí vem outras vozes, né? Sempre falando, você não vai conseguir. Pode falar disso. É porque, assim, a gente se permite, né? Às vezes, escutar as vozes que não vêm do Senhor, né? Teve alguma que você escutou assim? Não precisa falar o nome, é claro, mas alguém foi contra aquilo que você estava fazendo? Foi. Eu, por exemplo, quando eu decidi sair do banco, muitas pessoas me chamaram de maluca. Muito. Mas quando a gente está debaixo da vontade do Senhor, Maurílio, as decisões de Deus traz paz para o nosso coração. E é muito difícil contrariar as pessoas, né? E contra, que às vezes pessoas de perto estão falando, né? Deus me tratou muito nisso, porque eu tinha muito problema em desagradar as pessoas. Fala um pouco disso. Então, assim, eu desagradava muito. Ó, uma coisa que eu posso te falar, que foi um divisor de águas na minha vida, e aí eu não estou falando aqui para ser radical, nem quero que você seja na tua casa, mas eu e meu marido, a gente não bebe. Né? Não que eu nunca bebi, tá? Assim, tipo, teve um tempo que você parou. Teve um tempo que a gente falou, pronto, acabou. Ele já não bebia mesmo, eu ainda bebia às vezes muito pouco. Não. Não, ele não bebe. Mas assim, a gente virou um dia e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não bebo, você não bebe. Eu e o André, a gente tem uma história, né, de família, de problemas da minha família, da dele, com bebida alcoólica, alcoolismo, então... Vamos parar, assim, vamos parar de agradar as pessoas, porque a gente permite que bebida entre na nossa casa para agradar as pessoas, mas eu entendo que hoje eu estou desagradando a Deus, eu tô mostrando meus filhos uma coisa que a gente não... Vamos cortar? Não é de vocês? Não é da gente. E aí a gente decidiu cortar. Maurílio, aquilo ali foi uma limpa na minha vida que você não faz ideia. De pessoas? De pessoas, sabe? De pessoas. Deus fez assim, ó, limpou. Você acha que você tinha muita necessidade de aprovação? Sim. Porque geralmente quem não diz não, geralmente, Bruna, quem busca aceitação precisa da aprovação. Sim. Quer ser legal com todo mundo, quer ser boazinho com todo mundo. Isso te custou caro pelo que você está falando, né? Até dentro pra você tomar uma atitude da sua profissão e pessoas que estavam perto dizendo contra é muito ruim. Né? Tinham pessoas assim do banco, que é até engraçado, principalmente depois que eu saí do banco, que eu via que me mandava mensagem, mas tipo assim... Esperando eu falar que tinha dado errado, é triste, mas é verdade. Né? Sabe? Porque não tem coragem de fazer. Não tem fé, né? Porque eu falo que foi ali, foi coragem junto com a fé. Sim. De dar um passo de fé. Então, assim, Deus me curou muito com isso. Eu queria, sabe, sempre receber. Eu sempre fui, assim, de receber as pessoas bem e tudo mais. Só que eu falei, gente, eu tô desagradando a Deus. Como que foi quando você parou de proibir bebida alcoólica? O que aconteceu? Foi uma limpa. Sabe? As pessoas começaram a me criticar, enfim, e falar, você está sendo muito radical, você está sendo crente bitolado, sabe? E eu entendo, não, eu só estou fazendo o que desagrada, né? O que agrada a Deus, eu não quero, eu entendi naquele momento que hoje eu vivo para agradar a Deus. E eu entendo que eu ter pessoas dentro da minha casa se embriagando, isso não agrada, né? Permitindo isso, e uma coisa que nem eu fazia mais, e deixando meus filhos serem criados, eu falei, não, tá errado. E eram pessoas próximas, com certeza. Sim, pessoas próximas. E aí, graças a Deus, assim, eu falo tudo que acontece, assim, de mudança. A gente, quando é casal, a gente tem que, né, é um comum acordo. Graças a Deus, eu conversei com meu marido. Na verdade, nós conversamos juntos, chegamos a esse consenso juntos, né? A gente não decide nada sozinho. E foi um divisor de águas nas nossas vidas. Peneirou, né? Peneirou. E você entende que foi melhor ou pior? Foi melhor. Foi bem melhor, foi bem melhor. Até porque, assim, eu sempre falo, ontem, inclusive, no Jeito de Mulheres, eu falei sobre isso, assim, sobre relacionamentos saudáveis e relacionamentos tóxicos, né? Assim, infelizmente, Deus, ele é o único que ele tá em todas as mesas, é o único que ele vê né, ele escuta o pensamento das pessoas e eu não. Então, eu estava nesse tempo, né, pedindo exatamente ao Senhor transformação, mudança, renovo, restauração, limpeza mesmo,
né, sobre a minha casa e sobre a minha vida, sobre amigos, e ele só me deu a resposta daquilo que eu orei. Né? Por isso que eu falo, gente, não desiste, ora, porque Deus responde e responde mesmo. E é muito legal saber que você tomou atitudes. Isso serve para você que está ouvindo a gente. Às vezes você está deixando de tomar uma decisão que o próprio Deus já falou com você, Deus já mandou você fazer, mas você está ouvindo e dando liberdade e autoridade para pessoas que não ouviram o que você ouviu. Exatamente. E que talvez não vão nem entender o que você está fazendo. Mas muitas das vezes o Senhor nos pede coisas que as pessoas que não têm esse mesmo lugar, ou que não estão nesse lugar que você está, que é buscando o Senhor, buscando uma direção, Deus vai dar uma direção e as pessoas que estão à nossa volta muitas vezes não vão entender. Exatamente. Vão falar, não, por que fazer isso? Porque as pessoas querem, na verdade, nos governar. Querem ser donos da nossa própria vida. E quando nossa vida só é do Senhor. Ah, Maurílio, não tem medida de fé. Eu não sou crente, eu não sou da igreja, tá tudo bem. Você vai ficar baseado nos seus desejos, nas suas vontades e suscetível a pessoas governarem você e governarem a sua vida. E você escolheu entregar o governo para o Senhor. E como que foi essa primeira festa com a doutora Juliana? Uma bênção, uma mulher de Deus também que tem caminhado. Mas como que foi? Primeira festa, desafio de, meu Deus, agora é real. E ainda no banco. E ainda no banco. Então, como é que funcionou? Esse curso que eu fiz internacional, ele foi um curso de balões, mas ela também era decoradora. Então, assim, no finalzinho dos módulos, ela deu alguns módulos ali de decoração e também de projeto digital. Que até então aqui no Brasil não estava ainda essa febre de projeto digital e tudo mais. Então eu posso falar com a autoridade que eu fui pioneira em projeto digital aqui em Teresópolis, assim como eu fui pioneira também na técnica de reaproveitamento de balões. Eu até na época recebi até um prêmio lá da Câmara Municipal de Teresópolis com relação a essa questão da sustentabilidade e tudo mais. Então eu fiz um projetinho, eu falei, bom, vai ser meu primeiro projeto digital. Aí eu fiz lá um projetinho digital. Gente, hoje eu olho e fico assim, tão simplesinho, né? Mas assim, foi o início, né? Foi o início de tudo. E aí eu lembro que eu fiz a festa, eu fui até convidada, né? Que eu e a gente é amiga. E assim, foi tão gratificante, mas foram muitos medos antes. Porque você fica com medo mesmo. E, gente, tá tudo bem, tá? Sentir medo, você não pode deixar o medo te paralisar. Então, assim, naquele momento eu senti medo, eu fiquei com frio na barriga de fazer errado, de não agradar, né? Mas quando eu vi o sorrisinho ali da Maria vendo a festa, e ela e as filhas de Juliana, elas são muito... escolhem uns temas muito loucos. Eu lembro que eu tive que entender, quase que fazer um curso ali para entender qual foi aquele tema que ela queria. Mas, assim, deu tudo certo. E foi realmente o primeiro, né? Foi o primeiro de muitos e tem sido uma bênção até hoje. Quanto tempo que da primeira festa, vamos dizer assim, paga, que você recebeu de fato ali, até a saída do banco? Praticamente 2 anos ali, até eu sair. Então, eu fiquei durante esse tempo trabalhando no banco, fazendo festa. Eu lembro uma vez teve um evento, inclusive foi no dia desse evento, porque o que eu fiz? Eu tinha o meu Instagram pessoal, então é óbvio, né, hoje a gente não tem mais portfólio, né? Antigamente você fechava uma festa, vinha a decoradora com aquele livro gigante, né, plastificado, com as fotos da decoração. Hoje é o Instagram. Hoje o meu portfólio é o Instagram. Então o que eu fiz? Eu comecei a postar as minhas festas no Instagram. Então, comecei aos poucos alimentando, fazendo festa, conciliando sempre com o banco. Às vezes eu tinha que deixar de fazer festa porque era um horário que eu estava no banco, eu não tinha como. Mas assim, Deus foi tão bom que eu tive uma gerente que até veio de fora na época e ela ficou durante um tempo e ela me ajudou muito, a Cristiane. Então, assim, ela sabia que eu decorava, ela sabia que aquilo ali para mim naquele momento estava sendo... um oxigênio na mente. Um oxigênio para eu não pirar. Ela, infelizmente, depois ela acabou se afastando também por questões de ansiedade, de tudo, mas graças a Deus hoje está bem, ela saiu do banco, mas tá bem, de saúde, graças a Deus. Para se manter viva, ela saiu. Então, foi uma benção. Então, ela me ajudava. Então, às vezes, ela falava assim, Bruno, poxa, eu tenho uma festa que o cliente quer que eu monte 10 horas da manhã. Posso não tirar meu horário de almoço e montar? Era assim que eu fazia. Meu Deus. Literalmente, eu conciliando ali. Mas eu ficava feliz, sabe? E o balão, ele suja, gente, daquele pozinho branco. Então, às vezes, eu chegava, tipo assim, tava de calça preta. Nossa, eu chegava toda branca, assim, numa feliz, com um sorriso no rosto. Vida, né? Vida. E aí, o que eu comecei a observar é que, assim, eu chegava cheia de vida e começava a trabalhar no banco aquilo, sabe? Puxava, né? Igual balão de festa. Pô, eu começava, eu falava, gente, não, eu já entendi que aquilo ali não era o meu lugar. Mas, enfim, eu comecei nesse processo. Aí, depois, teve uma troca de uma outra gerente. Ela, infelizmente, saiu por questões de atestado. E aí, veio essa gerente nova. Quando veio essa gerente nova, Maurílio, foi onde começou o agir forte de Deus ali no meu processo de saída. Expulsão. Foi. Ali foi realmente onde eu vi,
Deus trabalhando o tempo inteiro, eu vi as coisas acontecendo, as emoções... Rico. Foi ali. Porque todo mundo falava que ela era... Nossa, ela é muito... Olha, vocês vão sofrer, ela maltrata muito, ela cobra muito, não sei o que lá. Eu já comecei a orar. Aquele pré-julgamento da pessoa sem conhecer. Exatamente. Então, assim, realmente escutei muito isso, né? As pessoas já, amigas minhas já passando mal, só de imaginar, né? Antes da pessoa chegar. A pessoa nem chegou e já estava sofrendo, né? Uma vez falaram que mais de 90% dos nossos pensamentos de coisas que a gente pensa nem vão acontecer, Nem vão chegar a acontecer. Mas praticamente era isso. E aí eu comecei a orar. O que a gente faz? Ora, né? Sim. Porque a gente não tem controle, a gente ora. Então eu comecei a entregar no Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso fazer minhas festas, o Senhor sabe que é isso que tem me mantido de pé, isso que tem me mantido longe de um psiquiatra, nada contra, mas assim, para mim eu entendi. São profissionais qualificados. São profissionais qualificados, mas eu falei, eu não quero isso para minha vida. Então, não sei o que o Senhor vai fazer não, mas eu preciso continuar fazendo as minhas festas. E por fim ela chegou. Claro, né? Eu sou uma pessoa muito observadora, principalmente no banco, quando chega gente nova, eu ficava muito observando para ver qual que ia ser e tal. E aos poucos eu fui me abrindo. Meu Instagram já era profissional, então assim, era só entrar lá. Sim. Se o banco quisesse mandar embora naquela época, ele podia mandar como dupla, porque eu não podia exercer outra função. Mas pedi perdão ao Senhor, mas era o que estava me dando um oxigênio naquele momento. Na verdade, você estava vivendo os mistos de sentimento entre morte e vida, morte e vida, morte e vida o tempo todo, né? Exatamente. Depressão é uma morte antecipada. Exatamente. Às vezes eu dirigia no carro, era muito doido, assim. Mas posso te falar uma coisa? Claro. Eu falo que eu passei por isso para eu aprender. Porque você acredita que eu julguei muito, às vezes, pessoas que tinham isso, eu achava que era besteira. Sério. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E eu tive que passar por isso para entender, não, gente, isso é uma doença. Sim. E a cabeça mexe de uma forma assim que você, quando tu vê, você tá pensando em coisas que, tem nada a ver, né? Que não tem nada a ver. Sim. Mas praticamente foi isso. Aí ela chegou e aí eu comecei aos poucos, né? Ela viu meu Instagram, aí eu não falava nada, né? Ela via às vezes eu saindo para almoço e voltando com cheiro de látex, porque não tem como, tu fica com cheiro de balão. Claro. E eu quieto. Até que por fim eu comecei a me abrir com ela. Né, comecei a falar. E a pessoa que foi endemonizada por todos se tornou próxima dela. Muito. Hoje é uma grande amiga minha. Muito amiga. Mesmo saiu do banco também. Graças a Deus. Tá bem, tá morando em Portugal. Deixa que patrocina nós. Gente. Quem tá vivo saiu, hein? Tamo junto aí. Quase isso. Mas por fim a gente começou a se aproximar. E eu comecei a ver que ela precisava muito de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Mas ela estava sedenta. Ela também não estava bem. Ela tomava, né, remédio de tarja preta, tinha todo um acompanhamento, de vez em quando tinha as crises lá dela. Então eu comecei, Deus começou a colocar no meu coração para eu levar ela para a igreja. Aí eu comecei a chamar ela para a torre de oração, a gente começou a ir juntas, porque a torre de oração começava cedo, né? Então a gente chegava atrasada sempre na semana da torre no banco, porque a gente estava as duas chorando lá, não queria ir embora, e o banco já quase a gente abrindo e a gente lá. Mas era uma benção. E aí, por fim, eu comecei, né, a intensificar as minhas orações com o Senhor, falando, Senhor, me tira, eu não sei como é que o Senhor vai fazer. Só que eu sempre falei, Maurílio, que eu ia pedir, que o banco ia me mandar embora. Eu nunca falei que eu ia pedir demissão. Sim. Só que eu sempre falo para as pessoas, hoje eu aprendi, nunca fala nunca, porque parece que Deus vai te testar exatamente naquilo ali que você falou. Antes de você seguir essa história, ele veio um negócio na minha cabeça que você fez, que você viveu. Quando você chegou, você viu uma pessoa que manifestava o reino de Deus dentro do banco e essa pessoa, que você foi grata ela aqui, mudou seu comportamento. Sim. Anos depois, o Senhor coloca alguém do teu lado para você ser a mesma luz que alguém foi para você. Amém. Olha como que as coisas são. Como que o Senhor faz, né? Nunca tinha visto dessa forma. Ele permite, porque eu juntei a história, ele permite que você conheça alguém que foi fundamental na tua transformação do seu caráter, da sua integridade, da sua lealdade até o próprio Senhor. Você conheceu alguém que era luz, eu vou usar essa palavra que fica mais bonito. Você conheceu alguém que era luz e num determinado tempo você se tornou luz para alguém. Um tempo depois, Deus coloca você nessa mesma posição que essa pessoa que estava lá antigamente. Ela colocou você e você viu. Esse é o reino de Deus, é o evangelho que eu falo para as pessoas todo o tempo no meu podcast. Seja luz aonde você estiver. Por causa de uma pessoa que você viu, ela transformou você. E você, anos depois, Deus coloca uma pessoa que está em trevas, coração em trevas, a vida em trevas, buscando uma solução, e o Senhor te dá uma solução. Nossa, eu te confesso que eu não tinha pensado, nunca tinha ligado isso. Obrigada por isso. muito forte, né? Muito. Muito forte. Vai, segue. Muito, você foi luz. Foi Foi luz nessa vida dessa pessoa. Mas foi Torre isso de oração, mesmo.
atraso no banco, mas feliz que tava com Deus ali. Verdade. E aí mudou o propósito, né? Deixou de ser gerente pra ser... Amiga. Amiga mesmo. Amiga e irmã em Cristo. Que legal. E como que foi a vida dela, assim, depois que ela conheceu? Você não tem noção você? Depois do que ela fez, mas eu vou chegar lá. Vai chegar lá. Então, a gente começou a ir na Torre juntas, e aí eu comecei a me abrir com ela. A única coisa, eu sempre fui muito profissional, sabe, Maurílio? Eu sempre fui muito sincera em tudo. E eu sempre falei com ela, eu não vou, o dia que eu estiver mal, eu não vou ficar colocando, eu não colocava atestado à toa. Todos os atestados que eu tive ao longo foram 15 anos de banco, né? Era uma perda de uma gravidez que eu tive que fazer curetagem, depois cesárea, outra cesárea, crises renais, porque eu operei 3 vezes, retirada de cálculo. Meu Deus do céu. Então, assim, mas nunca... Coisas reais. Coisas reais. Sabe, eu falei, eu não vou fazer como muitas pessoas fazem, eu não tô aqui para julgar cada um, né? Eu falo isso para os meus filhos, a conta é individual, mas eu não vou ficar botando atestado. À toa, embora eu acho que se eu fosse até no médico, ele ia me diagnosticar assim com alguma coisa, mas eu falei, não é por esse caminho que eu quero seguir. Sim. Sabe, Deus, ele me conhece, ele sabe que eu não quero, né? Até porque eu tô feliz fazendo festa, então como é que eu vou ficar postando festa e estando com atestado? Vai contra tudo o que eu quero viver. Então, não vai ser dessa forma. E eu falo uma frase que serve pra você. Você não precisa do diabo pra ser abençoado por Deus. Isso aí. Não precisa da mentira Não precisa. pra ser abençoado por Deus. Não precisa. Pode seguir. E assim, ser escravo da mentira é muito ruim, né? Eu prefiro ser liberta. A mentira é pior do que a droga, que a bebida, que a prostituição. A mentira é a pior coisa que tem na vida do ser humano. Ela é mais danosa do que tudo. A Bíblia vai dizer que os vício, né? É vício. Além dele ser psíquico, ele é químico e espiritual. A Bíblia vai dizer que os que mentem são filhos do diabo. Exatamente. A química da mentira, porque a mentira, na verdade, é um looping que você vai contando pra você mesmo. Você Tem vive hora as que aquilo mentiras, parece que é verdade pra você e é mentira, né? mas muitos mentirosos, eles vivem a verdade, a mentira que contam, como se fossem verdade. Mas pode seguir. Aí você entendeu triste. isso na sua vida. Pode falar. Eu entendi isso. E aí, por fim, eu conversei sério com ela. Eu falei, olha, eu não quero mentir pra você. Eu sou decoradora, você já deve ter visto. Eu trabalho por fora. Hoje, pra mim, é isso que me faz feliz. Eu entendo que a qualquer momento eu vou largar isso. O banco falava sempre assim, o banco vai mandar embora. O banco vai mandar embora, eu vou sair e é disso que eu vou viver. E aí, enfim, a gente começou a alinhar isso, sabe? Então, assim, eu lembro uma vez que eu tive um evento em Guapimirim pra fazer, e era um evento corporativo, aí naquele dia eu falei com ela, olha, posso não tirar a hora de almoço pra eu sair mais cedo, umas 4 horas pra montar? Ela, não pode, então a gente tinha isso. Só que um belo dia, fiquei sabendo que foi alguém que denunciou, alguém que falou, porque o banco tem muito disso, né? Uhum. São pessoas que... Os invejosos, né? Vamos falar o português, claro. Exatamente. Né? Então eu comecei Sempre a tem alguém crescer. que tá no seu lugar e ser quem você é. Eu comecei a crescer muito no Instagram, graças a Deus, né? Uhum. Eu comecei a ter o meu trabalho muito reconhecido. Foi logo depois que eu recebi aquela premiação na Câmara. Sim. Por coincidência, logo depois bateu uma reclamação lá na diretoria, na regional, nem lembro onde é que foi direito, que eu tava com o Instagram profissional. E aí chegaram até ela e falaram, olha, fala com a sua funcionária que eu preciso que ela cancele esse Instagram, porque senão a gente vai ter que mandar ela embora. Né? A gente vai ter que tomar alguma atitude. Na verdade, nem falaram mandar embora. O próprio Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma. O próprio Deus colocou no coração de alguém pra denunciar você. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se não fosse isso, você não tinha saído. Sim, eu sei Muito louco isso, né? Foi. Às vezes a gente acha que Judas... Ó, pega essa palavra você, que tá me ouvindo. Às vezes você acha que Judas, ele é teu inimigo. Na verdade, o Judas, no contexto do próprio Cristo, o Judas, ele é o responsável por levar Jesus até a cruz. Só que o destino de Jesus sempre foi a cruz. Judas, ele só estabelece o tempo. Quando o profeta Isaías está falando assim, ó, vai vir um que após mim, que vai morrer no madeiro. Isaías profetizou 700 anos antes do Cristo vir. Jeremias falou de Jesus. Todos os profetas menores falaram do Cristo. Judas, na sua vida e na minha, ele marca quando isso vai acontecer. Quando Judas aparece em Jesus e dá o beijo em Jesus, Jesus é preso, ali começa o caminho da cruz. Então, na verdade, Judas na tua vida, o traidor, que a gente acha que é o traidor, na verdade não é. Judas estabelece quando, a hora que vai acontecer o que Deus tem na tua vida. E amém por isso. Amém por isso. Mas a gente demora às vezes pra entender, né? Mas viver com... Gente, ser cristão, vocês estão achando que não é fácil não, é sobrenatural, mas vale a pena, é gratificante. É uma experiência em cada tempo, né? Isso é muito bom. Você foi denunciada pelo banco? E aí eu fui denunciada, e eu lembro até hoje que ela me chamou numa salinha, né? Ela falou, olha, eu tava indo inclusive pra essa montagem, eu tava me despedindo dela pra ir pra essa montagem. Ela falou, olha, eu preciso que você veja, cancele seu Instagram, não sei o que você vai fazer e tal. Cara, naquele momento,
Eu não sei te explicar, Maurílio, mas eu fui cheia. Né? E aí eu preciso voltar um pouquinho no tempo, antes de eu finalizar isso para eu concluir o raciocínio. Algum tempo antes, eu em oração no meu quarto, né? Derramando as minhas lágrimas, derramando ali nos pés do Senhor, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu tinha tido uma crise de ansiedade, assim, passando mal. Muitas das vezes as pessoas nem sabiam, porque o meu escape no banco era o banheiro. Eu corria pro banheiro, me ajoelhava no banheiro e orava. Trancava a porta e ficava. E aí eu falei, eu não aguento mais. E o Espírito Santo falou no meu ouvido, assim, você vai pedir demissão do banco. E eu falei, não vou. Aí eu lembro até hoje, eu discutindo com o Senhor, chorando. Eu falei, eu não tenho coragem de fazer o que o Senhor está me pedindo para fazer. Então, se você quer que eu peça demissão, até coragem o Senhor vai ter que me dar. Porque eu não tenho, eu tenho 2 filhos, eu discutindo. Gente, eu fico imaginando Deus lá em cima. Ai, minha filha. E assim, eu discutindo sabe de nada, com ele, inocente. sabe de nada. E eu discutindo com ele, eu não tenho coragem de fazer o que você está me pedindo. Sim. Manda eles me mandarem embora, eu não quero. E aí, aquilo ficou, né, em oração. E aí, depois de um tempo, o Espírito Santo me mostrou de novo em outra conversa. Eu também pedindo para sair, aquela coisa toda. Ele me mostrou, você está ali ainda para alcançar uma pessoa. E trouxe a imagem da minha gerente geral na minha cabeça. A gente já estava indo na torre de oração nessa época. E eu falei, tá bom, vamos ser obedientes. Estava pedindo ao Senhor para ser obediente, para fazer a vontade dele, vamos lá. E aí, nesse dia que aconteceu tudo isso, né, até o processo, o Espírito Santo já tinha me enchido ali. Naquele dia eu abri a boca para ali e falei para ela, pode me mandar embora. Fala para eles me mandarem embora, eu não vou cancelar meu Instagram. Eu me recuso, é isso que me faz feliz, é isso que eu quero fazer. Pode pedir para eles me mandar embora. Eu lembro que ela estatalou um olho desse tamanho, porque assim, eu, Maurílio, graças a Deus eu tenho toda a convicção de falar, eu sempre fui uma profissional muito boa, muito comprometida, sempre tentava fazer o meu melhor. Então, assim, ela gostava, a gente estava realmente já pegando uma amizade ali, né? Um carinho uma pela outra. Aí ela se assustou, ela falou, não faz isso. Vai embora. Ela ficou tão nervosa, acho que ela ficou mais nervosa que eu. Vai embora. É que ela achou que você ia retroceder. Pensa e vai dar tudo certo. Sim. E aí eu falei, não, vou montar minha festa, mas pode pedir missão. Eu certa. Ixi, não, aquele dia eu tava transbordando de coragem, de fé, nem sei o que aconteceu naquele dia. Um azeite novo caiu sobre mim. E aí eu fui montar a festa, feliz da vida. Ai, pedi demissão. Falei com meu marido, entrei no carro, vou pedir demissão. Aí ele chutou desse tamanho, pedi pra mandar embora, aconteceu isso, aquilo. Eu sei que com as inseguranças dele, que nós temos... Normal. Mas ao mesmo tempo ele viu eu tão feliz, Maurílio, que ele não teve coragem em momento algum de falar, você tem certeza? Sim. Ele só escutou o que eu tinha pra falar. Até pela forma que você estava comunicando isso, né? Exatamente. A vida que você estava falando. Tipo... Eu tava feliz, eu tava... Ei, tô desempregada! Uhul! Tô no cine amanhã! Foi bem assim. E por fim, nesse dia a gente foi embora e a gente conversou muito porque... Tadinho, meu marido, ele foi meu primeiro funcionário, tá? Primeiro funcionário. Sem remuneração. Sem remuneração. Primeiro o funcionário mais conhecido como trabalho escravo. Ai, que pecado. É até hoje. Tadinho. Que eu vejo. Não, até que hoje eu tô aliviando um pouco ele. Hoje eu tô aliviando. Mas o André, ele é livre em Cristo e escravo da esposa. Ai, que horror, gente. Eu pago ele muito bem, tá? Ele é bem remunerado. Então, assim, nesse dia a gente foi, montamos a festa e voltamos conversando, né? O tempo todo ele conversando. Ele falou, amor, se é o que te faz feliz, vamos lá, vai dar tudo certo. Mas tremendo a perna, né? Acredito. E eu lembro que foi tão bonitinho, porque no dia seguinte ele viu que assim, Maurílio, eu saí feliz, mas aí até o processo de eu voltar para casa, a ficha vai caindo algumas coisas. E quando eu voltei, eu já voltei chorando. Falando assim, André, isso é o que me faz feliz, mas eu tenho medo. E aí eu lembro que ele no dia seguinte comprou uma flor. Bonitinho. Chorar. Pode E aí ele fez o Arthur e o Theo, escreveu uma cartinha para mim. Tipo assim, né? O Theo não sabia escrever, então ele foi falando algumas coisas, Arthur escrevendo, mas ele escreveu uma carta pra mim e falou assim, eu tenho essa carta gravada, guardada até hoje. E aí, lencinho, gente. E aí ele escreveu falando, vai dar tudo certo, sabe? Pode ir, porque o sorriso que ele me viu naquele dia foi único, que há muito tempo eu não sorria. Então... Ele escreveu uma cartinha me encorajando. Vai, mantém, não volta atrás, vai dar tudo certo, né? Deus não vai deixar faltar nada. Ele até falou, não sei o que vai ser. Se você me perguntar o que vai ser, eu não sei. Mas eu sei que vai dar tudo certo. Nem que a gente tem que vender brigadeiro no sinal, a gente vai vender. E assim foi. E o apoio dele foi incrível pra você. Foi. Sem meu marido, eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu tenho certeza disso. E aí eu me renovei de novo. E no dia seguinte cheguei para conversar com a minha gerente. A primeira coisa que eu cheguei foi falar com ela, eu falei, olha,
pode me mandar embora. Ela, mas como? Falei, pode me mandar. Não quero que você minta. Não quero. Pega os meus números não estavam bons, realmente. Eu não tava com o meu coração mais ali, sabe, Sim. Maurílio? Eu não vou mentir, eu não tava. Claro. Eu não queria mais fazer aquilo ali. Sim. Eu ia, né, às vezes, na questões de meta, eu tinha muito relacionamento. Graças a Deus, muitos clientes meus do banco viraram clientes meus de festa. Pessoas que eu tenho uma amizade até hoje. Mas meu coração não estava mais ali. Então, eu falei com ela, usa os meus números, tenta me mandar embora se você conseguir, senão eu vou pedir demissão realmente. Eu vou perder esses 15 anos, que para mim não vai ser perda. Sim. Eu entendo que Deus vai me recompensar, mas se você conseguir, era um bom recurso. Eu não vou mentir. Claro. Então, naquele momento, foi engraçado, porque eu tive que pedir demissão. Assim, vamos colocar, sabe? Eu tive que pedir para ela me mandar embora. Claro. Mas Deus foi tão bom que realmente... eu falei com ela, não pode pedir, usa e vamos ver o que vai acontecer. Se de tudo demorar muito e não conseguir, eu vou fazer a carta, eu vou pedir demissão mesmo. E isso aconteceu. Sendo que, até essa questão, eu ainda estava com uma palavra do Senhor que eu precisava alcançar ela. Isso não tinha acontecido ainda. E aí eu lembro que teve um culto de mulheres, numa quarta-feira. Eu lembro que eu fui com o meu pequenininho, fui com o Theo e fui com ela. E nós fomos no culto. Foi um mover sobrenatural, sabe? Ela foi muito curada, ela foi muito ministrada. Eu e ela, né? Nós duas juntas. E aí eu lembro que no final daquele culto eu fui até com uma amiga minha, né? Que é a Aline. A Aline foi junto comigo nesse dia, ela foi testemunha. E ela me abraçou muito forte no final. E falou assim, chorando, né? Ela, a minha amiga, muito obrigada. Porque você me apresentou a Deus novamente. E hoje se eu tô tentando ser melhor, se hoje eu tô em pé, é porque você me apresentou a Deus de novo. E naquele momento, Maurílio, quando ela terminou de falar, me veio a voz do Espírito Santo. Você cumpriu a sua missão. Meu Deus. Sabe? Você conseguiu. E foi coisa assim, de uma semana depois, eu não lembro cronologicamente, né? Se foram 4 dias, 5 dias, uma semana e meia, mas foi logo depois saiu a minha carta de demissão. Meu e o banco Deus me mandou embora. Então, assim, foi... Mas é o que eu falo, sabe? As pessoas, a gente hoje, né? E eu me policiei muito com isso, a gente hoje está muito imediatista. A gente quer ajoelhar hoje, fazer um jejum, sei lá, vamos botar aí de uma semana e quer que Deus faça. Gente, não é assim. Deus, ele quer curar a gente. Deus, muitas das vezes, ele não quer mudar o cenário onde a gente está. Naquele momento, eu entendi que eu ainda precisei ficar 2 anos no banco, trabalhando com festa e fazendo meu trabalho no banco, porque ele queria me mudar por dentro. Eu ainda não estava pronta, sabe? Eu ainda não estava pronta para sair, eu ainda não estava pronta, de repente, para falar de Jesus para as pessoas. Ele queria me curar por dentro, Sim. sabe? Hoje eu consigo ter muita clareza de muitas coisas que aconteceram naquela época. E foi... Gente, eu falo, se você pode, gente, abre a sua boca e fala de Jesus. Porque quando eu vi ela sendo transformada, sabe? E depois a gente ainda se manteve contato, sabe? Ela também viveu um testemunho lindo, sabe? Para quem trabalha no banco sabe, não é fácil você conseguir um acordo de demissão. Sim. E eu vou te falar dentro da instituição que eu trabalhava. Uhum. Cara, Deus foi tão bom que ela entregaram, né? Ela começou a frequentar uma igreja ali acho que no bairro São Pedro, não vou me recordar agora o nome, não sei se é metodista. E ali ela recebeu uma palavra que ela ia embora. Que ela hoje, inclusive, ela mora em Portugal. Uhum. E ela conseguiu um acordo de demissão com a diretora. Que é muito difícil. Que é praticamente ainda mais na posição dela, né? Ainda mais na posição dela. Na minha geral. já é difícil, na dela então é mais impossível. ainda. Então olha só como é que Deus é maravilhoso. Deus usou a vida dela, sabe? Para te ajudar. Para me ajudar. E ao mesmo tempo tocou no coração de uma pessoa que assim era uma diretora muito temida por muitas pessoas. Mas tocou no coração dela, porque a Rafaela, até falar o nome dela aqui, Rafaela, te amo, minha gerente eterna. E assim, tocou no coração porque ela tem uma história linda também, Sim. sabe? Criou os 2 filhos sozinha. Então, assim, é uma mulher muito guerreira, muito batalhadora. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo que, assim, muito essa casca dela, né, imagina, mulher. De autoritarismo. De autoritarismo. É por isso que eu falo, assim, a gente nunca pode julgar Não. o livro pela capa. Claro que não. Porque só quem passa o processo... Só quem vive o que viveu é que, às vezes, a gente cria cascas mesmo para nos proteger. E a gente, às vezes, acaba descontando em pessoas. Na verdade, né? você viu que ela era uma mulher incrível, né? Um coração imenso. Eu posso te Geralmente é falar que ela, no dia mesmo que eu assinei a carta que eu saí, ela mesmo sabendo que eu estava feliz, ela falou isso, ela não parava de chorar.
ela foi uma pessoa que ela chorou muito mais. Assim, eu chorei de emoção, né? Esse misto, né? De alegria, tristeza, felicidade. Mas ela chorava porque ela falou, eu tô perdendo uma amiga. Porque eu senti que pra ela ali dentro... Era mais um relacionamento pessoal do que o trabalho. Isso. A gente orava, a gente instituiu, assim, antes toda segunda-feira a gente fazia oração, juntava quadros de funcionários, a gente dava as mãos e a gente orava. Sim. Era necessário. Claro. Sem aquilo ali a gente não conseguia. Sobreviver, né? Não dava. O ambiente de opressão é muito grande, sim. Sabe? E assim, e é bom se sentir desejado por alguém que tem vontade de estar perto de você, não porque quem você é muito legal, mas porque você carrega algo maravilhoso. Exatamente. Que é o Senhor, né? Exatamente. Tanto que assim, rico. A gente se manteve se falando, né, bastante tempo, e eu acompanhando a história dela, aí depois ela falou pra mim que conseguiu sair, que tava indo embora pra Portugal com a família. É lindo, sabe? Eu falo assim, encorajo todo mundo. Fala de Jesus pras pessoas, porque é muito bom você ser usado, sabe? É tudo pra glória do nome dele. Eu falo que a minha vida, a minha história, muitas pessoas falavam pra mim, Bruna, abre a sua boca. Sabe? Só que a gente fica com receio, mas é tudo pra glória dele, sabe? Eu espero de verdade que assim, essa história encoraje muitas pessoas. Sim. Porque a gente tem que dar o nosso passo de fé, sabe? Deus, naquele momento, ele mostrou pra mim, Bruna, eu tô com tudo pronto, mas eu preciso que você dê o seu passo de fé. E muitas das vezes a gente fica sentado esperando, sabe? Quer que Deus dê o passo pra gente, né? Não pode. Não pode. Sabe? Deus, ele já tinha me preparado por dentro, ele já tinha me tratado em muitas coisas, mas se eu não tomasse a atitude de chegar e verbalizar, me manda embora, nada daquilo teria acontecido e já estava tudo pronto. Sim. Eu ouvi de pessoas no banco, você não vai conseguir. Você é muito boa, não vão te mandar embora. Sim. E eu falei, eu lembro até hoje que eu verbalizei, quem me deu essa direção foi Deus. Ele vai fazer. E ele falou para mim que vai fazer, ele vai fazer. Sim. Meu Deus, não é homem para mentir, sabe? Sim. Então, assim, eu coloquei meu coração nele. E deu tudo certo. Muitas palavras contrárias, muitas pessoas dizendo para você que não daria certo. Doida. E hoje você tem uma autoridade naquilo que você faz que é incrível, assim, eu vejo suas postagens, eu tô com vontade até de fazer uma festa com ela, só para inventar uma festa. Bora fazer. Mas eu falei para ela que era fazer uma renovação de votos, devido ao que a gente viveu. Mas eu queria que você falasse hoje um pouco agora para as pessoas entenderem também que foi um momento de dor, mas hoje como que tá a Bruna hoje, fazendo o que ama, realizando o sonho de pessoas, né? Porque festas são sonhos. Né, realizando desejos do coração que às vezes a pessoa tem anos, se prepara anos para fazer. Como que você está hoje? Alegria, felicidade, sua casa. Como que hoje está a Bruna como pessoa? Ai, Maurílio, é uma benção, né? Tá viva? Nossa, tô viva, tô curada. Inclusive, deixa eu só complementar, que eu acho que é importante eu falar isso. Quando eu saí do banco, eu assinei minha demissão em setembro, 14 de setembro. E aí eu tinha feito um exame de sangue, eu acho que em agosto, um mês antes. E aí, só que naquela correria, né? Saí do banco, feliz. Só voltei com os exames lá em janeiro na médica. E eu lembro até hoje, quando a médica pegou os exames, assim, a doutora Renata olhou assustada. Ela, Bruna, se eu fosse me basear por esses exames aqui, eu ia te mandar agora. Sair daqui, ir para um psiquiatra, um psicólogo, não sei, dar um monte de remédio. Mas como eu tô vendo a sua feição, tá leve, e eu conheço a sua história, eu sei o que você passou, eu sei como é que foi, vai e refaz esses exames. Eu lembro que no dia seguinte mesmo eu fui, fiz tudo correndo, porque realmente as alterações tinham alterações bem graves das ali, taxas, né? De taxas. Sim. E ela falou, preciso que você refaça isso com urgência. E eu fiz. Gente, Deus é tão maravilhoso, que a única coisa que estava alterada, normal, quem mora em Teresópolis sabe, vitamina D. Era a única coisa que deu alteração. E aí ela me passou a suposição... Sem você tomar nada? Nada. Meu pai. Sabe? Então, assim, o que eu aprendo é que quando a gente está... Eu falo que a vida de cristão não é fácil. Não adianta achar que você vai se converter, que vai ser tudo... Não é assim. Esse evangelho eu não conheço. Não conheço. Mas ele te trata por dentro e você fica forte. Sim. Sabe? Ele derrama para você a sabedoria que você precisa para lidar com os problemas, e aquilo ali te faz ser forte. Não é que você não vai passar por problemas, muito pelo contrário, né? Muitas das vezes você é pressionado, às vezes até por pessoas próximas, amigos, familiares, né? Pelas suas atitudes, pela sua postura, e amém por isso, né? Eu já fui assim, eu preciso entender, eu já tive um momento onde eu não... Isso, tem que ter, a gente tem que ter empatia. Sim. Mas assim, hoje eu tô feliz. Cara, olha que maluquice. Ela foi curada das suas taxas hormonais, dos seus exames, por estar debaixo do propósito, por fazer a vontade de Deus. Isso serve para você refletir, talvez, hoje. Hoje você está sofrendo, está triste, está com o coração angustiado, está
talvez até emocionalmente abalada, seja depressão, abalado, homem ou mulher, porque você pode estar fora do propósito. Pode estar lutando contra o propósito, sabe o que tem que fazer, sabe quais são as atitudes que tem que tomar, está com medo, está com insegurança. E aqui tem alguém contando para você que ela também passou por esse medo, ela também passou por essa insegurança, de levar ela ao tal ponto dos exames dela estarem refletindo o quão fora do processo, do propósito ela estava. E ela vai entregar o exame tempos depois, e a médica manda ela fazer os exames. E só esse tempo que ela passou, da saída do banco e vivendo aquilo que Deus chamou ela para viver, ela é restaurada na sua saúde, nas suas emoções, e é restabelecida como ser humano, feliz da vida, vitamina D, como ela foi em Teresópolis. É um problema que é meio comum, é estar debaixo do propósito, fazendo o que Deus chamou para fazer. Talvez seja a sua cura que você precise. Buscar a direção de Deus, saber aonde que Deus vai te estabelecer para cumprir na terra aquilo que só você pode fazer, né, Bruno? É verdade. Estar debaixo da vontade de Deus é a melhor coisa. Sim. Por mais que por isso que eu falo assim, não se preocupe com as pessoas, não se preocupe em desagradar as pessoas, só se preocupe em fazer o que Deus quer que você faça, em estar debaixo da vontade dele. Hoje eu consigo entender isso, e hoje se eu estou vivendo o que eu vivo, hoje eu estou num momento profissional muito bom. Graças a Deus, hoje muitas pessoas me conhecem, eu tenho clientes fora de Teresópolis, hoje eu vivo debaixo da vontade do Senhor, né? E é único, não dá para explicar, sabe? Não tenha medo, não tenha medo. O que eu falo sempre, peça a direção do Senhor, sabe? Tá com dúvida em tomar alguma decisão, eu falo, foi a melhor decisão da minha vida, foi sair da CLT e ir para o empreendedorismo, foi direção de Deus para minha vida, mas eu falo sempre, Deus tem uma história para cada um, sabe? Não tenta copiar a história do outro, sabe? A minha história, né, ela pode, de repente, ser a mesma para você. Ou, de repente, é só a parte de cura, né? Você pode permanecer no seu trabalho. Não sei, quem vai te falar isso é Deus, sabe? É Deus que vai te mostrar, mas peça a direção dele, né? Busca intimidade, porque a gente tem que buscar intimidade, né? É o que eu falo, eu não vou ser amiga de Maurílio se eu não falar com ele todo dia. Sim. Não vou ter intimidade. Às vezes... Eu não vou conhecer, muitas das vezes, o olhar do Maurílio se eu não tiver intimidade com ele, né? Verdade. Então, assim, a mesma coisa é Deus. Quando a gente busca ter ali aquele tempo de intimidade, né, se dedicar a uma oração, ter um tempo saudável de devocional, e não aquele devocional rapidinho, né, com 5 minutos que você está ali no WhatsApp, né? Porque hoje, infelizmente, a rede social, ela toma muito nosso tempo. Sim. E a gente vive falando que não tem tempo, mas a gente tem tempo, a gente só não está, né, destinando o tempo correto. Mas busca intimidade com ele, que ele vai te mostrar o caminho que você tem para seguir. Eu não tenho dúvida disso, que ele faz. Amém. Pra gente caminhar pro fim, eu quero que ela fale e deixe aqui claro, eu falei para ela que abrir esse espaço para ela fazer propaganda do seu projeto futuro. Ela estava até conversando aqui com o pessoal do estúdio. Amém. Ela vai falar do que ela vai fazer, e se você tiver interesse do que ela vai falar agora, ela vai soltar a pérola e a bomba aí pra vocês escutarem. Ih, já dá até nervoso. Faz até um corte isso aí, ó. Grava aí que vai ser o corte, a propaganda dela. Verdade. Então, gente, assim, Deus, ele tem colocado muitos projetos no meu coração. E eu entendo que um coração generoso, né, é uma coisa que Deus exige da gente, né, que a gente tenha um coração generoso. E Deus tem colocado no meu coração, ele já até me deu um nome. Então, assim, eu vou estar lançando um curso. É um curso que eu quero fazer em módulos, onde eu vou ensinar ali mulheres, pessoas a aprender a fazer balões. Eu quero, a princípio, fazer um presencial, vai ser em Guapi, vai ser aqui em Teresópolis, para ensinar pessoas, né? Eu entendo que eu comecei por lá, eu consegui fazer minha renda, né, inicialmente, embora eu investi em acervo por lá. Então, eu vou começar com esse curso, poder devolver, né, um pouco do que Deus tem me colocado de conhecimento, poder devolver, e isso é muito bom. E eu sei que é um projeto de Deus, eu sei que isso vai edificar a vida de muitas pessoas, né? Não vai ser um curso só para quem é profissional, né, da área. Eu, por exemplo, era mãe, então, assim, foi um curso que para mim foi muito bom, e eu espero edificar a vida das pessoas. Vai ter esse curso presencial e vai ter também depois o online que a gente vai estar lançando. Vai virar digital, como é que fala? Infoprodutos. Tá vendo? E aí a ideia é fazer realmente um completo, né? Onde eu vou estar entrando ali com a parte de módulos. Eu me especializei agora recentemente, até com a sua ajuda, você sabe, em arte floral. Então, assim, realmente a ideia é fazer um curso completo, né? Onde você possa assistir e aprender a fazer ali desde... É o que eu falo, né? Assim, o objetivo nosso é chegar a ter uma equipe gigante.
Mas eu comecei fazendo tudo. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam, né? Tenho profissionais que trabalham comigo, mas lá atrás eu fazia tudo. Então, assim, a ideia é realmente ensinar você a fazer tudo, a montar a sua festa toda, desde a parte do balão até a parte do projeto, de você estruturar. Então, assim, Deus tem colocado isso muito forte no meu coração. Deus já me deu um nome. Então, posso falar? O nome do curso vai ser Start, né? Para que você possa dar um start na sua vida. E eu espero verdadeiramente edificar e ajudar muitas mulheres nessa caminhada do empreendedorismo. Não tenha medo. Se for da vontade de Deus, já deu tudo certo. Amém. E a gente vai fazer um pedido para ela que é ao vivo, para ela não negar. Eu vou pedir uma vaga para ela pra gente sortear aqui no já Frente tá Podcast. dado. A gente vai pegar uma vaga e vai sortear para você que tá ouvindo a gente. E eu vou falar algo que eu li, acabei de ler na contracapa desse livro. Vocês sabem que nós somos patrocinados, né, pela editora Agnus. E ela mandou pra gente nesse mês os exemplares do Luciano Subirá. Eu quero que você entre no meu Instagram ou no Instagram do podcast, me procure, me peça esse livro. Eu vou ler pra você o que tá escrito aqui atrás, tá? O nome do livro do Luciano, que a gente tá agora com esse mês, chama-se Voz de Muitas Águas. Olha o que tá falando no livro, vê se tem a ver com a tua vida. Vivemos rodeados por vozes. Vozes da dúvida, da tentação, da maioria, do medo e do desânimo. Mas há uma voz que se destaca acima de todas, a do Senhor, cuja palavra é comparada à voz de muitas águas, capaz de abafar todos os outros ruídos que tentam nos afastar dele. Esse aqui é esse livro. Pode me dar aqui um exemplo. Que eu vou dar de presente para ela, que ela acabou de viver isso recente, alguns anos atrás. Mas esse livro também pode servir para você, para ajudar a mudar a sua vida, a mudar a sua história. Me procura no Instagram, que eu vou pegar esse exemplar, vou pedir para a editora me mandar mais exemplares. A gente vê o valor que vai custar. Vou te mandar esse livro para você entender que às vezes você está ouvindo as vozes, muitas vozes, e não está ouvindo a voz do Senhor. Como eu sempre faço todo episódio, eu apresentei sempre um convidado nosso, porque a gente entende, como eu falei até para a Bruna no começo, antes da gente começar a gravar, não tem nada mais importante que eu possa dar para um convidado meu do que o conhecimento. Se eu pudesse ofertar e pegar aqui R$50, R$100, R$200, R$1.000, dar para um convidado, faria muita diferença. Mas um livro, uma Bíblia, um material de conhecimento pode mudar uma história. R$1.000 vai te mudar hoje. Ajudaria, abençoaria, mas o conhecimento vai mudar a sua vida. E eu quero falar desse patrocinador que nos ajuda, que constrói isso com a gente, que disponibilizou esse material. E eu vou pedir para ele material para dar para você, que está ouvindo a gente. Me pede lá que eu vou ver o valor e vou mandar para você. A editora Agnus está com a gente aqui, dando esse material, Voz de Muitas Águas. Falo muito hoje nesse episódio, né? Ouvir a voz de Deus, ser sensível. E assim, o que eu posso falar, a gente está até conversando isso antes de começar aqui o podcast. A gente tem um pastor, né, Alexandre Mineiro. Sim. E assim, durante muitos anos eu escutei Alexandre falando, né, sempre incentivando a leitura. Uhum. Por isso que eu falo. E assim, recentemente, graças a Deus, na minha casa, a gente se desfez de um quarto. Que a gente tinha, que era um quarto de hóspedes. E a gente está transformando numa biblioteca. Então, assim, a gente está lendo muito livro. E o que eu posso falar para vocês, leem livros. A gente fala, como eu falei, a gente fala que não tem tempo, mas a gente perde muito tempo com rede social, vendo a vida dos outros. E vocês não sabem como que uma leitura edifica a nossa vida. Então, assim, leem, sabe? Presentei realmente com o livro. Eu tô pegando esse bom hábito, né? Porque tem os maus hábitos e tem os bons hábitos. Os bons hábitos de presentear as pessoas com livro, que é um conhecimento, né? O conhecimento ninguém rouba da gente. E o conhecimento realmente liberta. Sim. Então, muito obrigado. Voz de Muitas Águas, editora Agnus, muito obrigado por nos ajudar a contribuir para o crescimento de pessoas. Vou falar de mais um patrocinador também aqui para a gente encerrar. O Chaparral, que tem nos abençoado todos os meses junto conosco. Um dos melhores lanches da cidade de Teresópolis. Vai lá, pede seu lanche para você assistir esse episódio. Hoje é quinta-feira, 8 da noite. Você vai estar com a sua família, pede para seus filhos, para você comer, para você ter um momento de comunhão. E quando tiver, você comeu para engordar e vai na Brasa para malhar. Então você equilibra a balança com a Brasa aí para você poder estar junto nesse episódio. Minha irmã, muito obrigado. Eu vou dar um presente para você, mas eu vou escrever nele. Esse é um presente nosso para você, da editora Agnus também. Aqui, eu vou colocar aqui na tela
o Instagram dessa senhora, Por favor. Bruna Decora. O Instagram dela é maravilhoso, tem muito conteúdo lá que você possa procurar, você possa se interessar, fazer sua festa, mas também não apenas fazer sua festa. Se você quiser compartilhar uma história, uma dúvida, ela vai poder te ajudar, uma mulher de Deus, uma mulher de fé, que tem um testemunho, que passou por um processo e vai poder te ajudar não apenas no trabalho, não na decisão, mas também em escutar a voz do Senhor e você ser temente àquilo que Deus tem na tua vida. Vou colocar aqui, ó, Bruna Decora, procura ela, tamo junto. Nassif. Bruna Nassif Decora, exatamente. Bruna Nassif Decora, que Deus abençoe você, tamo junto, à frente podcast.